Olá, aluno MVRF Matemática. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender porcentagem ou percentagem. Então, vamos lá. Porcentagem ou percentagem é usada para calcular descontos, acréscimo de preços, quantidade, números, lucros, etc. É frequente o uso de expressões que refletem acréscimos ou reduções em preços, números ou quantidades, sempre tomando por base 100 unidades. Alguns exemplos. A gasolina teve um aumento de 5%. Significa que em cada R$100 houve um acréscimo de R$5. Outro exemplo. O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. Isso significa que em cada R$100 foi dado um desconto de R$10. Fração centesimal. Toda fração que tem como denominador o número 100 denomina-se fração centesimal. Alguns exemplos: 5 centésimos, 12 centésimos, 75 centésimos e 235 centésimos. Podemos representar uma fração centesimal de outras formas. Aqui nós temos 5 centésimos, ou 5 dividido por 100, ou 5 sobre 100. Podemos transformar essa fração em um número decimal. 5 dividido por 100, basta andar 2 casas da direita para a esquerda no numerador. Por quê? Eu tenho 2 zeros no denominador, então vou andar 2 casas da direita para a esquerda no numerador, passando a ter 0,05. A vírgula estava no 5, andamos 1, 2. Então, eu tenho agora um número decimal, 0,05. Podemos colocar esse número decimal na forma de porcentagem. A própria fração já diz 5 dividido por 100, 5%. Então, agora nós vamos fazer o inverso. Para a gente colocar na forma de porcentagem, basta andar 2 casas da esquerda para a direita no número decimal. Então, 1, 2, passando a ter 5%. Lê-se 5%. A própria fração diz 5 dividido por 100, 5%. 12 centésimos. Vamos transformar essa fração num número decimal. Para que isso ocorra, basta andar no numerador 2 casas com a vírgula da direita para a esquerda. 1, 2, passando a ter 0,12. Agora eu quero colocar esse número decimal em forma de porcentagem. Vou fazer o inverso. Vou andar com a vírgula 2 casas da esquerda para a direita, passando a ter 12%. Lê-se 12%. 75 centésimos. Vamos transformar essa fração num número decimal. Para que isso ocorra, devemos andar 2 casas com a vírgula no numerador da direita para a esquerda. 1, 2, passando a ter 0,75. Agora vamos colocar 0,75 na forma de porcentagem. Para que isso ocorra, devemos andar 2 casas da esquerda para a direita, então passando a ter 1, 2, 75%. Lê-se 75%. 235 centésimos. Vamos transformar essa fração, colocá-la na forma de número decimal. Para que isso ocorra, devemos andar no numerador 2 casas com a vírgula da direita para a esquerda. 1, 2 é igual a 2,35. Então, 235 centésimos na forma de decimal é igual a 2,35. Vamos transformar esse número decimal e colocá-lo na forma de porcentagem. Vamos fazer o inverso. Andar com a vírgula 2 casas da esquerda para a direita, passando a ter 235%. As expressões 5%, 12%, 75% e 235% são chamadas taxas centesimais ou taxas percentuais. Vamos resolver alguns exemplos. Exemplo 1. Letra A. Calcular 10% de 500. 10% de 500. A própria frase diz 10%. 10 dividido por 100
D vezes 500. Então, basta multiplicar essa fração com esse número inteiro. Primeiro, podemos simplificar o 100 com 500. Simplificando 100 com 500, 100 dividido por 100, 1. 500 dividido por 100, 5. Vamos multiplicar agora 10 vezes o 5. 10 vezes o 5 é igual a 50. Logo, 10% de 500 é igual a 50. B. Calcular 15% de 1.000 kg. 15% de 1.000 kg. 15%. 15 dividido por 100. D vezes 1.000. Basta agora multiplicar essa fração com esse número inteiro. Antes, devemos simplificar 100 com 1.000. 100 dividido por 100, 1. 1.000 dividido por 100, basta cortar os dois zeros, 10. Agora multiplicamos. 15 vezes o 10 é igual a 150. Logo, 15% de 1.000 kg é igual a 150 kg. C. Calcular a raiz quadrada de 4%. A raiz quadrada de 4% induz o aluno a colocar 2%, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o aluno coloca 2%. Não é verdade. A raiz quadrada de 4% é igual à raiz quadrada de 4 dividido por 100. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 100 é 10. Estão passando a ter a fração 2 décimos. Agora, vamos transformar essa fração no número decimal. 2 dividido por 10, basta andar com a vírgula uma casa da direita para a esquerda, porque nós temos um único zero. Então, passando a ter 0,2. 0,2 é igual a 0,20. Vamos colocar 0,20 na forma de porcentagem. Então, para que isso ocorra, devemos andar duas casas com a vírgula da esquerda para a direita, passando a ter 20%. Logo, raiz quadrada de 4% não é 2%, é igual a 20%. D. Calcular 4% ao quadrado. 4% ao quadrado é igual a 4 dividido por 100 ao quadrado. 4 dividido por 100 ao quadrado, o 4 está ao quadrado e o 100 também está ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 100 ao quadrado, 10.000. Basta acrescentar dois zeros. Vamos transformar essa fração no número decimal. Para que isso ocorra, devemos andar, como nós temos 4 zeros, 4 casas com a vírgula da direita para a esquerda, passando a ter 0,0016. Então, olha só, andamos 4 casas. 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos transformar esse número decimal, vamos colocá-lo na forma de porcentagem. Então, para que isso ocorra, devemos andar duas casas da esquerda para a direita. 1, 2, 0,16%. Então, 4% ao quadrado não é igual a 16%. Logo, 4% ao quadrado é igual a 0,16%. Exemplo 2. Escreva cada fração a seguir na forma decimal e de porcentagem. Então, nós temos 4 50avos. Nós temos que colocar essa fração na forma de decimal e de porcentagem. Como nós estamos querendo colocar na forma de porcentagem, vamos encontrar uma fração equivalente a 4 50avos que tenha o denominador 100. Para que isso ocorra, basta eu multiplicar o denominador dessa fração por 2. Para não alterar a fração, eu tenho que multiplicar também o numerador. Então, nós temos 4 vezes o 2 no numerador e 50 vezes o 2 no denominador. Encontramos uma fração equivalente a 8 centésimos. Então, 8 centésimos é equivalente a 4 50avos. 8 centésimos, vamos colocar na forma de número decimal. Para que isso ocorra, como nós temos dois zeros, nós vamos ter que andar com a vírgula duas casas da direita para a esquerda no numerador. Então, passando a ter 0,08. A vírgula
vírgula estava no 8, andamos 1, 2, passando a ter 0,08. Então, essa fração está na forma decimal. Agora, vamos colocar esse número na forma de porcentagem. Para que isso ocorra, basta andar 2 casas com a vírgula da esquerda para a direita. 1, 2, passando a ter 8%. Logo, 4/50 é igual a 8% ou 0,08. Letra B, 13/25. Vamos resolver da mesma forma. Vamos encontrar uma fração equivalente que tenha o denominador o número 100. Para que isso ocorra, basta multiplicar o denominador por 4. Para não alterar a fração, multiplicamos também o numerador por 4. 13 vezes o 4 sobre 25 vezes o 4. Encontramos a fração equivalente, 52 centésimos. Logo, 13/25 é equivalente a 52 centésimos. Vamos colocar agora 52 centésimos na forma de número decimal. Para que isso ocorra, vamos andar 2 casas com a vírgula da direita para a esquerda no numerador, passando a ter 0,52. 1, 2, 0,52. Vamos colocar esse número decimal na forma de porcentagem. Vamos fazer o inverso. Vamos andar 2 casas com a vírgula da esquerda para a direita. 1, 2, 52%. Logo, 13/25 é igual a 0,52 na forma decimal ou 52% na forma de porcentagem. Exemplo 3. Escreva as porcentagens a seguir na forma de fração irredutível. Então, 8%, a própria frase diz 8 dividido por 100. Agora, podemos simplificar essa fração. 8 é divisível por 4 e o 100 também é divisível por 4. 8 dividido por 4, 2. 100 dividido por 4, 25. Passando a ter a fração 2/25. Logo, 8% é igual a 2/25. B, 5%, como a própria frase diz, 5 dividido por 100. Vamos transformar agora essa fração numa fração irredutível. Vamos simplificar o 5 com 100. 5 é divisível por 5 e 100 é divisível por 5. 5 dividido por 5, 1. 100 dividido por 5, 20. Passando a ter 1/20. Logo, 5% é igual a 1/20. Exemplo 4. Calcular 10% de 50%. 10% de 50%. A própria frase diz 10 dividido por 100 vezes 50%. 50 dividido por 100. Agora basta multiplicar. 50 vezes 10 é igual a 500. 100 vezes 100 é igual a 10.000. Agora vamos transformar essa fração no número decimal. Como nós temos 4 zeros no denominador, nós vamos andar 4 casas da direita para a esquerda no numerador, passando a ter 0,0500. Andamos 1, 2, 3, 4. Agora vamos colocar esse número decimal na forma de porcentagem. Então basta eu andar 2 casas da esquerda para a direita, passando a ter 5%. 1 casa, 2 casas, 5%. Logo, 10% de 50% é igual a 5%. B. Calcular 101% de 12%. 101% de 12%. 101% é 101 dividido por 100, vezes, porque D, 12% é 12 dividido por 100. Basta multiplicar. 101 vezes 12, 100 vezes 12 dá 1.200. 1 vezes 12 dá 12. Então, temos 1.212. 100 vezes 100, basta colocar 1 e 4 zeros, igual a 10.000. 1.212 dividido por 10.000, vamos andar 4 casas da direita para a esquerda no numerador, porque nós temos 4 zeros.
1, 2, 3, 4, 0,1212. Agora vamos colocar esse número decimal na forma de porcentagem. Para que isso ocorra, andamos 2 casas da esquerda para a direita, 12,12%. Espero que vocês tenham entendido essa aula de porcentagem e jamais se esqueçam, matemática é treino. Quanto mais a gente faz, melhor a gente faz. E com o tempo vamos adquirindo velocidade e exatidão nas resoluções dos exercícios. Faça com que seu filho seja excelente em matemática. O MVRF Matemática é um método de ensino online para alunos que estejam cursando o 6º ano do ensino fundamental ao médio. Acesse o site www.mvrf-matematica.com.br e matricule seu filho. Um abraço e até o próximo vídeo.